Senhor. Villiers deteve-se por um instante. Sempre gostei de visitar casas desocupadas. Os cômodos vazios e desolados exercem sobre mim uma espécie de fascínio, com os pregos fincados nas paredes e o pó que se acumula em camadas grossas nos parapeitos. Mas não gostei de visitar o número 20 da Pole Street. Logo ao entrar no vestíbulo percebi a atmosfera estranha e pesada que pairava sobre a casa. Claro que todas as casas vazias sofrem com o ar viciado, mas nesse caso era diferente. Eu não saberia explicar ao certo o que era, mas parecia impedir a respiração. Fui ao cômodo da frente e ao cômodo dos fundos, e também às cozinhas no porão. As peças estavam sujas e empoeiradas, como você pode imaginar, mas também havia uma coisa estranha a respeito daquilo tudo. Eu não saberia dizer o que era. Sei apenas que tive um pressentimento esquisito. Mas o pior foi um dos cômodos no andar de cima. Era um cômodo razoavelmente espaçoso, e em outros tempos o papel de parede deve ter parecido alegre, mas quando vi a tinta, o papel, tudo estava em condições deploráveis. E o cômodo estava tomado pelo horror. Senti meus dentes rangerem ao pôr a mão na porta, e ao entrar tive a impressão de que eu sofreria um desmaio. No entanto, consegui me recompor e apoiei-me contra a parede dos fundos, tentando imaginar o que naquele cômodo fazia com que meu corpo tremesse e meu coração batesse como na hora da morte. Num dos cantos havia uma pilha de jornais espalhados pelo chão, e comecei a examiná-los. Eram jornais de 3 ou 4 anos atrás, uns meio rasgados, outros amassados, como se tivessem servido para embalar objetos frágeis. Revirei a pilha inteira, e no meio daquilo encontrei um curioso desenho. Logo devo mostrá-lo a você. Mas eu não podia continuar naquele cômodo. Seria demais para mim. Fui tomado por um sentimento de gratidão quando voltei à rua, são e salvo. As pessoas não paravam de me olhar enquanto eu caminhava, e um homem acusou-me de estar bêbado. Eu cambaleava de um lado para o outro da calçada, e custou-me um esforço tremendo devolver a chave ao agente imobiliário e voltar para casa. Passei uma semana de cama, sofrendo do que o médico diagnosticou como um misto de choque nervoso e esgotamento. Um dia desses eu estava lendo o jornal vespertino e me deparei com uma notícia que trazia a manchete, morto de fome. Era um desses casos típicos. Uma pensão modelo em Marylebone, uma porta trancada por dias a fio e um homem encontrado morto na poltrona quando a porta foi arrombada. O falecido, dizia a notícia, era conhecido como Charles Herbert, e acreditasse que outrora tenha sido um próspero representante da nobreza rural. Esse homem tornou-se conhecido do grande público há 3 anos por conta da relação que tinha com a morte cercada de mistérios ocorrida na Pole Street, em Tottenham Court Road, visto que o falecido era o inquilino que ocupava a casa de número 20, onde um cavalheiro de boa posição foi encontrado morto em circunstâncias suspeitas. Um fim trágico, não. Afinal, se tudo o que Herbert me contou for verdade, e eu tenho certeza de que é, a vida desse homem foi uma tragédia do início ao fim, e uma tragédia um tanto mais estranha do que as manchetes. E essa é a história, então? Perguntou Clark com uma expressão distante. Sim, essa é a história. Bem, realmente, Villiers, mal sei o que dizer a respeito. Não há dúvidas de que existem circunstâncias bastante peculiares no caso, como a descoberta de um homem morto junto à entrada do porão da casa de Herbert, por exemplo, bem como a extraordinária opinião do médico a respeito da causa-mortis. Mas, no final das contas, pode ser que haja uma explicação simples para tudo. Quanto às impressões que você teve ao visitar a casa, eu diria que foram resultado de uma imaginação fértil. Você devia estar cogitando, mesmo que de forma inconsciente, sobre as coisas que tinha ouvido. Não vejo o que mais poderia ser dito ou feito a respeito do assunto. Você evidentemente acredita na existência de um mistério, porém Herbert está morto. Sendo assim, onde pretende encontrar pistas? Pretendo encontrar a mulher. A mulher com quem Herbert se casou. Ela é o mistério. Os 2 homens permaneceram em silêncio junto à lareira. Clark se congratulando em silêncio por ter logrado o êxito como advogado do senso comum, e Villiers entregue aos mais lúgubres devaneios. Acho que vou fumar um cigarro, disse por fim, e então levou a mão ao bolso, onde guardava a cigarreira. Ah! Exclamou a seguir com um leve sobressalto. Esqueci que eu tinha uma coisa para mostrar a você. Lembra-se de quando eu disse que tinha encontrado um esboço um tanto curioso na pilha de jornais velhos que descobri na casa da Pole Street? Aqui está.
Villiers tirou um diminuto pacote do bolso. Estava envolto em papel pardo e preso com barbante, e os nós deram trabalho. Malgrado a própria vontade, Clark estava curioso. E assim se inclinou na poltrona enquanto Villiers sofridamente desatava o barbante e desdobrava o papel do embrulho. Dentro havia uma segunda camada de papel de seda, que Villiers removeu antes de entregar a pequena folha de papel a Clark, sem dizer mais uma palavra sequer. Por 5 minutos ou mais fez-se um silêncio mortal no recinto. Os dois homens permaneceram em um repouso tão absoluto que era possível ouvir o tic-tac do antigo relógio de pedestal que guarnecia o corredor, e nos pensamentos de um deles a monotonia daquele som evocava uma lembrança distante, muito distante. Ele tinha o olhar fixo no pequeno esboço da cabeça da mulher, feito a lápis e bico de pena. Sem dúvida fora desenhado com grande esmero por um verdadeiro artista, pois a alma da retratada parecia espreitar por aqueles olhos, e os lábios separavam-se em um estranho sorriso. Clark examinou o rosto, que lhe despertou as memórias de um entardecer de verão há muito passado. Tornou a ver o longo e lindo vale, o rio que serpenteava por entre as colinas, as pradarias e os campos de trigo, o sol vermelho fosco e a névoa branca e fria que se erguia das águas. Ouviu uma voz falando consigo através das ondas de muitos anos, dizendo: Clark, Mary há de ver o Deus Pan. E de repente viu-se naquele recinto sinistro ao lado do doutor, enquanto ouvia o pesado tic-tac do relógio, esperando e espiando a figura que repousava na cadeira verde sob a luz da lamparina. Mary se ergueu, ele olhou fundo nos olhos dela e sentiu o coração afundar dentro do peito. Quem é essa mulher? Perguntou enfim. A voz estava rouca e seca. É a mulher com quem Herbert se casou. Clark tornou a olhar para o esboço. Não era Mary, afinal. Certamente era o rosto de Mary, porém havia um detalhe a mais, um detalhe que não havia percebido nas feições de Mary quando a menina vestida de branco adentrou o laboratório acompanhada pelo doutor, nem quando daquele terrível despertar, nem quando se pôs a sorrir, prostrada na cama. Por qualquer motivo que fosse a expressão daqueles olhos, o sorriso dos lábios carnudos ou ainda a expressão do rosto como um todo, Clark estremeceu até os mais profundos recônditos da alma e, sem dar por si, recordou as palavras do Dr. Phillips, a mais vívida manifestação do mal que já presenciei. A seguir, virou o papel com um gesto mecânico e analisou o outro lado da folha. Meu Deus! Clark, o que foi que houve? Você está totalmente pálido. Villiers teve um violento sobressalto quando Clark caiu para trás com um gemido e deixou o papel escapar das mãos. Villiers, não estou me sentindo muito bem. Às vezes sofro com esses surtos. Sirva-me um gole de vinho. Obrigado, já está bom. Devo estar melhor em poucos minutos. Villiers juntou o esboço que havia caído no chão e o virou, como Clark fizera. Você tinha visto isso? Perguntou. Foi assim que identifiquei o retrato como sendo da esposa de Herbert, ou, melhor dizendo, da viúva. Como você está? Melhor, obrigado. Foi apenas uma fraqueza passageira. Mas não entendo muito bem o que você está dizendo. O que foi que lhe permitiu identificar o desenho? Essa palavra Ellen escrita na parte de trás. Eu não tinha dito que o nome dela era Ellen. Sim. Ellen Vaughan. Clark gemeu. Não podia mais haver qualquer sombra de dúvida. Você não concorda? Perguntou Villiers, que na história que lhe contei agora à noite, e no papel desempenhado por essa mulher, existem detalhes muito estranhos. Concordo, Villiers, balbuciou Clark. É uma história deveras estranha. Deveras estranha. Preciso de tempo para meditar a esse respeito. Talvez eu possa ajudá-lo, talvez não. Você tem que ir agora. Nesse caso, Villiers, boa noite. Venha me ver daqui a uma semana. V. A carta de aviso. Austin, disse Villiers, enquanto os dois amigos caminhavam placidamente ao longo de Piccadilly em uma agradável manhã de maio, sabe que estou convencido de que tudo que você me falou a respeito da Paul Street e do Herbert não passa de um mero episódio em uma história extraordinária. Confesso que quando perguntei a você sobre Herbert uns meses atrás eu tinha acabado de vê-lo. Você o viu? Onde? Uma noite ele me pediu esmola na rua. Estava vivendo em uma penúria dolorosa, mas assim mesmo o reconheci e pedi que me contasse sua história, ou pelo menos um breve esboço dela. Em poucas palavras, a história se resume ao seguinte: ele foi arruinado pela esposa. De que forma?
Ele se recusou a me contar. Disse apenas que ela o havia destruído, de corpo e alma. Agora nosso homem está morto. E que fim teve a esposa? Ah, é o que eu gostaria de saber, e pretendo encontrá-la mais cedo ou mais tarde. Conheço um homem chamado Clark. Um sujeito contido, e na verdade um homem de negócios, embora astuto. Você entende o que eu quero dizer? Não astuto no sentido que a palavra tem em relação aos negócios, mas um homem que realmente entende um pouco sobre os homens e a vida. Bem, expus o caso para Clark, e ele ficou evidentemente impressionado. Disse que precisava refletir sobre o tema, e pediu que eu tornasse a visitá-lo ao cabo de uma semana. Poucos dias mais tarde, recebi essa carta extraordinária. Austin pegou o envelope, retirou a carta e leu-a cheio de curiosidade. A carta dizia: Meu caro Villiers, meditei sobre o assunto a respeito do qual você me havia consultado naquela outra noite, e meu conselho é claro. Queime o retrato na lareira, tire essa história da cabeça. Nunca mais torne a pensar nisso, Villiers, ou você deve se arrepender. Sem dúvida você deve estar pensando que tenho acesso a informações sigilosas, e de certa maneira é verdade. Mas sei apenas um pouco. Sou como um viajante que olhou para além da beira do abismo para então se afastar em terror. O que sei é um tanto estranho e um tanto horrível, mas para além dos parcos conhecimentos que detenho existem profundezas e horrores ainda mais temíveis, mais incríveis do que qualquer história contada ao pé do fogo em uma noite de inverno. Estou decidido, e nada poderá fazer com que eu volte atrás nessa decisão, a não dar sequer mais um passo à frente nessa investigação, e se valoriza a felicidade você há de tomar a mesma resolução. Venha fazer-me uma visita, como havíamos combinado. Mas vamos discutir assuntos mais alegres do que este. Austin dobrou a carta metodicamente e a devolveu a Villiers. Sem dúvida, é uma carta extraordinária, disse. Mas a que ele se refere ao mencionar esse retrato? Ah! Eu esqueci de lhe contar que estive na Pole Street e fiz uma descoberta. Villiers contou sua história como a havia contado a Clark, e Austin escutou em silêncio. Quando terminou de ouvir, parecia intrigado. Que curioso você ter uma sensação tão desagradável naquele recento. Disse por fim. Mal posso conceber que tenha sido um mero excesso de imaginação. Um sentimento de repulsa, em suma. Não, foi uma sensação mais física do que mental. Foi como se a cada respiração eu estivesse inalando uma fumaça lental, que parecia penetrar todos os ossos e nervos e tendões do meu corpo. Foi como se estivessem a me seviciar dos pés à cabeça. Minha visão se turvou. Foi como o portão de entrada para a morte. Sim, de fato é muito estranho. Veja bem, o seu amigo confessou que existe uma história realmente negra relacionada a essa mulher. Você notou qualquer tipo de emoção peculiar nele enquanto fazia o seu relato? Sim, notei. Ele sentiu-se prestes a desmaiar, mas afiançou-me que era um surto corriqueiro que costumava afligi-lo. E você acreditou? Na hora acreditei, mas agora não acredito. Ele ouviu o que eu tinha a dizer com um bocado de indiferença, até o momento em que mostrei o retrato. Foi nesse ponto que o surto começou. Acredite quando eu digo que a aparência dele era terrível. Então ele deve ter visto a mulher em outra ocasião. Mas pode haver outra explicação. Talvez o nome, e não o rosto, parecesse-lhe familiar. O que você acha? Não sei. Tenho a impressão de que foi somente após virar o retrato nas mãos que ele por pouco não caiu da poltrona. E o nome, como você sabe, vinha escrito na parte de trás. Você tem razão. O fato é que parece impossível chegar a qualquer tipo de conclusão em um caso desses. Detesto melodramas, e nada me parece mais vulgar e tedioso do que as histórias de fantasmas ordinárias que alimentam o comércio. Mas a verdade, Villiers, é que parece haver um segredo muito esquisito por trás disso tudo. Sem perceber, os dois homens haviam dobrado na Ashley Street, que seguia de Piccadilly rumo ao norte. Era uma rua longa e um tanto lúgubre, mas aqui e acolá um gosto um pouco mais risonho havia iluminado as casas escuras com flores, e cortinas vistosas, e pintura alegre nas portas. Villiers desviou o rosto para cima quando Austin parou de falar, e olhou para uma dessas casas. Gerânios vermelhos e brancos debruçavam-se para fora em todos os parapeitos, e as cortinas da cor de narcisos encontravam-se afastadas em todas as janelas. Parece alegre, não? Ele perguntou.
Parasse, e o interior é ainda mais alegre. Uma das casas mais agradáveis dessa temporada, segundo ouvi falar. Ainda não a visitei, mas falei com várias outras pessoas que já estiveram aqui e me disseram que o ambiente é muito aconchegante. De quem é essa casa? De uma senhora. Beaumont. E quem é ela? Não sei dizer. Ouvi boatos de que veio da América do Sul, mas na verdade pouco importa quem seja. É uma mulher deveras abastada, não há dúvida, e pessoas das mais altas rodas já a acolheram. Ouvi dizer que serve um claret fora de série, realmente maravilhoso, que deve ter custado uma quantia fabulosa. Lord Argentine me contou a respeito. Disse que esteve aqui na noite de domingo. Garantiu-me que nunca havia provado um vinho igual, e Argentine, como você sabe, é um connoisseur. A propósito, sinto-me na obrigação de dizer que essa senhora Beaumont parece ser uma mulher um tanto esquisita. Argentine perguntou-lhe qual era a idade do vinho, e você sabe o que ela respondeu. Uns 1000 anos, acredito. Lord Argentine achou que fosse um xiste, sabe, mas quando riu a mulher disse que estava falando sério e se dispôs a mostrar-lhe o jarro. Claro que ele não pode responder mais nada. Mas parece um tanto antiquado para uma bebida, não? Bem, chegamos aos meus aposentos. Entre, por favor. Obrigado. Acho que vou aceitar o convite. Faz tempo que não vejo a loja de antiguidades. Era um cômodo ricamente mobiliado, porém de gosto excêntrico, e assim cada mesa e cada estante, cada tapete e cada vaso e ornamento parecia um objeto à parte, com a individualidade totalmente preservada. Algum item recente? Villiers perguntou após um breve intervalo. Não, acredito que não. Você já viu esses jarros esquisitos, não? Era o que eu achava. Que eu me lembre, não encontrei mais nada nessas últimas semanas. Austin correu os olhos pelo recinto, de um armário ao outro, de uma prateleira a outra, em busca de uma novidade inusitada. Por fim, o olhar deteve-se num baú de aspecto singular, ornado com entalhes elegantes e pitorescos, que estava em um canto escuro da peça. Ah, ele disse, eu já estava esquecendo. Tenho uma coisa a mostrar para você. Austin destrancou o baú, pegou um grosso volume em quarto, largou-o em cima da mesa e continuou a fumar o charuto que havia largado. Você chegou a conhecer o pintor Arthur Meyrick, Villiers? Um pouco. Encontrei-o em 2 ou 3 ocasiões na casa de um amigo. O que houve com ele? Já faz um tempo desde a última vez em que tive notícias. Ele morreu. Não diga. Ele era bastante jovem, não? Era. Tinha apenas 30 anos ao morrer. E morreu de quê? Não sei. Eu o considerava um amigo muito próximo e um sujeito de caráter irretocável. Ele costumava vir aqui e conversar comigo por horas a fio, e era uma das pessoas mais interessantes com quem já conversei. Sabia até mesmo falar sobre pintura, o que é mais do que se poderia dizer a respeito da maioria dos pintores. Cerca de 1 ano e meio atrás, ele começou a sentir-se esgotado pelo trabalho e, ao menos em parte devido a uma sugestão minha, resolveu embarcar numa viagem sem um destino ou um objetivo muito claro. Acredito que a primeira parada seria Nova York, porém nunca mais tive notícias. 3 meses atrás recebi este livro, acompanhado por uma carta deveras educada de um médico inglês que mantém um consultório em Buenos Aires, na qual esse cavalheiro afirmava que havia cuidado do finado senhor Meyrick durante a última doença, e que o falecido havia expressado o desejo de que o pacote fosse enviado para mim quando da morte dele. Isso foi tudo. E você não escreveu pedindo mais detalhes? Venho pensando nisso. Você me aconselharia a escrever para o doutor? Com certeza. E quanto ao livro? Estava lacrado quando o recebi. Não acho que o doutor tenha visto o conteúdo. É um exemplar raro. Meyrick por acaso era colecionador? Não, creio que não. Dificilmente se poderia chamá-lo de colecionador. Mas o que você acha daqueles jarros Aino? São um tanto estranhos, mas gosto deles mesmo assim. Mas você não pretende mostrar-me a herança deixada por Meyrick? Claro que pretendo. A questão é que se trata de um objeto bastante peculiar, e não o mostrei para mais ninguém. Se eu fosse você, não faria nenhum comentário a quem quer que fosse. Aqui está. Villiers pegou o livro e abriu-o ao acaso numa página qualquer. Então não é um volume impresso? Ele perguntou. Não.
É uma coleção de desenhos em preto e branco, feitos pelo meu pobre amigo Meili. Villiers retornou à primeira página, que estava em branco. A segunda trazia uma breve inscrição, que dizia: Selet perdin universus, nexine horrores secretus est. Lucent nocturnes ignibus, chorus agipanum ondic personator, audiontor et cantus tibiarum, et netus que balorum perorum maritimum. Na terceira página havia um desenho que levou Villiers a tirar os olhos do livro e voltar o rosto em direção a Austin. O amigo olhava distraidamente pela janela. Villiers folheou página atrás de página, arrebatado, a despeito da própria vontade, por aquela noite de Walpurgis repleta de maldade, de estranha e monstruosa maldade, que o falecido artista havia conjurado em preto e branco. As figuras de faunos e sátiros e hesipãs dançavam em frente ao rosto dele. A escuridão do bosque, a dança no alto da montanha, as cenas em orlas solitárias, em vinhedos verdejantes, junto a paisagens rochosas e desertas desfilavam sob o olhar atento, um mundo onde a alma humana parecia encolher-se e tremer. Villiers percorreu depressa as páginas restantes. Tinha visto o suficiente, mas o desenho na última folha chamou-lhe a atenção, e ele quase fechou o livro. Austin. O que foi? Você sabe quem é essa pessoa? Era um rosto de mulher, sozinho na brancura da página. Se eu sei quem é. Não, claro que não. Pois eu sei. Quem é? É a senhora Herbert. Tem certeza? Tenho a mais absoluta certeza. Pobre Meili. Mais um triste capítulo na história dessa mulher. Mas o que você pensa das outras cenas? São terríveis. Feche esse livro, Austin. Se eu fosse você, trataria de queimá-lo. Deve ser uma péssima companhia, mesmo que esteja trancado em um baú. De fato, são desenhos bastante singulares. Mas não posso deixar de perguntar-me qual seria a possível ligação entre Meili e a senhora Herbert, ou mesmo entre ela e estes desenhos. Ah, como saber? Pode ser que o mistério se encerre nesse ponto exato, sem que jamais tenhamos certeza, mas acredito que essa Helen Valbian, ou senhora Herbert, seja apenas o começo. Ela vai retornar a Londres, Austin. Pode saber que ela vai retornar, e que vamos ter mais notícias. Duvido que sejam notícias muito agradáveis. Vi. Os suicídios. Lord Argentine era um dos grandes favoritos da sociedade londrina. Aos 20 anos tinha sido um homem pobre, agraciado com o nome de uma família ilustre, porém forçado a ganhar a vida da melhor forma possível, e nem o mais especulativo usurário teria aceitado emprestar-lhe 50 libras na esperança de que um dia pudesse trocar o nome por um título, e a pobreza por uma grande fortuna. O pai havia chegado perto o suficiente da fonte das boas coisas para garantir o sustento da família, porém o filho, mesmo que houvesse tomado as ordens, dificilmente garantiria sequer esse tanto, e ademais não sentia nenhuma vocação para a vida eclesiástica. Assim, enfrentava o mundo tendo por armadura não mais do que a toga de um bacharel e a perspicácia do neto de um filho caçula, equipamento com o qual era capaz de bater-se em combate com resultados bastante razoáveis. Aos 25 anos o Sr. Charles Algernon via-se ainda como um homem em constantes embates e batalhas contra o mundo, porém das 7 pessoas que o separavam das posições mais elevadas na família restavam não mais do que 3. Esses 3, no entanto, eram boas-vidas, mas não estavam imunes às agalhas dos Zulus nem à febre tifoide, e assim uma bela manhã Algernon descobriu ao despertar que havia se transformado em Lord Argentine, um homem de 30 anos que havia enfrentado as vicissitudes da vida e saído vitorioso. A situação foi motivo de enorme divertimento, e o novo Lorde decidiu que a partir daquele instante a riqueza deveria ser uma fonte de tantos prazeres quanto a pobreza havia sido. Após um breve período de reflexão, Argentine concluiu que os jantares finos, quando considerados como uma das belas artes, talvez fossem uma das mais divertidas atividades ao alcance da humanidade decadente, e assim os jantares que oferecia tornaram-se famosos em Londres, e os convites para sua mesa passaram a ser ardentemente desejados. Mesmo após 10 anos de nobreza e jantares, Argentine recusava-se a sucumbir à saciedade e continuava aproveitando a vida, e graças ao que parecia ser uma infecção contagiosa passou a ser reconhecido como fonte de profunda alegria para os outros, em suma, como uma excelente companhia. Assim, a notícia de sua morte súbita e trágica causou ampla e profunda comoção. As pessoas mal podiam acreditar, mesmo quando tinham o jornal diante dos olhos e os gritos de "nobre morre" de forma misteriosa ecoavam pelas ruas.
Mas lá estava o breve parágrafo: hoje pela manhã, Lord Argentine foi encontrado morto em uma triste circunstância pelo mordomo. Segundo relatos, não há dúvidas de que o nobre cometeu suicídio, embora o motivo permaneça desconhecido. O finado Lorde era conhecido na sociedade londrina e muito admirado pelo temperamento agradável e pela hospitalidade generosa. Lord Argentine deixa como herdeiros etc. etc. Aos poucos os detalhes foram revelados, mas o caso permaneceu como um mistério. A principal testemunha do inquérito foi o mordomo do falecido nobre, que afirmou que na noite anterior à morte Lord Argentine havia saído para jantar com uma dama de boa posição social, cujo nome foi omitido nos relatos jornalísticos. Por volta das 11 horas, Lord Argentine havia retornado e dito ao criado que estava dispensado até a manhã seguinte. Pouco depois, ao atravessar o corredor, o mordomo teve uma pequena surpresa ao descobrir que o patrão estava saindo discretamente pela porta da mansão. Tinha despido as roupas de dormir e vestido um casaco de Norfolk e calças curtas, e tinha na cabeça um chapéu marrom. O mordomo não tinha motivos para crer que Lord Argentine o tivesse visto e, embora o patrão raramente permanecesse acordado até tarde, não pensou muito no assunto até a manhã seguinte, quando bateu na porta do quarto às 15 para as 9, como de costume. Não houve resposta, e, após bater 2 ou 3 vezes, o mordomo entrou no quarto e viu o corpo de Lord Argentine inclinado em um ângulo relativo aos pés da cama. Descobriu que o patrão havia amarrado uma corda a uma das baixas colunas do móvel e, após fazer um nó de correr e colocá-lo em volta do pescoço, aquele desafortunado homem devia ter juntado coragem e jogado o corpo à frente, para então sofrer uma lenta morte por estrangulamento. Estava vestido com os mesmos trajes de quando o mordomo o vira sair, e o médico que foi chamado afirmou que a vida se encontrava extinta havia mais de 4 horas. Todos os papéis, todas as cartas e afins estavam na mais perfeita ordem, e não se descobriu nada que indicasse, mesmo que de forma absolutamente remota, qualquer tipo de escândalo, fosse grande ou pequeno. Eis toda a evidência. Nada mais foi descoberto. Diversas pessoas estavam presentes ao jantar a que Lord Argentine havia comparecido, e a todos o falecido parecera demonstrar o temperamento afável de sempre. A bem da verdade, o mordomo afirmou que o patrão dava a impressão de estar um pouco afoito quando chegou em casa, mas confessou que essa alteração era muito discreta, praticamente imperceptível. Qualquer tentativa de encontrar pistas estava fadada ao fracasso, e assim a sugestão de que Lord Argentine fora acometido por um surto repentino que o levou ao suicídio ganhou aceitação geral. Tudo mudou, no entanto, quando, em 3 semanas, 3 outros cavalheiros, um deles nobre, e os outros 2 homens de boa posição e fartas posses sucumbiram a um destino trágico praticamente da mesma forma. Lord Soaleig foi encontrado pela manhã, na sala de vestir, pendendo de um cabide afichado à parede, e o Sr. Collier Stuart e o Sr. Harris haviam escolhido morrer como Lord Argentine. Não havia explicação em nenhum dos casos. Uns poucos fatos triviais. Um homem vivo ao entardecer, e um cadáver de rosto preto e túrgido pela manhã seguinte. A polícia se vira obrigada a admitir a impossibilidade de fazer quaisquer prisões ou explicar os assassinatos de Whitechapel. Mas diante dos terríveis suicídios de Piccadilly e Mayfair mostrou-se realmente atônita, pois nem mesmo a ferocidade bruta que fizera às vezes de explicação para os crimes perpetrados no West End havia se manifestado no lado oposto da cidade. Todos os homens que haviam decidido morrer aquela morte vergonhosa e agonizante eram ricos, prósperos e davam todos os sinais de nutrir verdadeira paixão pelo mundo, e nem mesmo a mais profunda investigação pode encontrar sequer a sombra de um motivo remoto em qualquer um dos casos. Havia um horror no ar, e os homens se olhavam no rosto ao encontrar-se, imaginando se o companheiro estaria fadado a ser a vítima da quinta tragédia inominável. Os jornalistas recorreram em vão aos cadernos de anotações na tentativa de encontrar material que servisse para escrever artigos a respeito de casos similares. E o jornal matutino era aberto em muitos lares com um sentimento de espanto. Ninguém sabia onde ou quando o golpe cairia a seguir. Pouco tempo após o último desses terríveis acontecimentos, Austin fez uma visita ao Sr. Villiers. Estava curioso para descobrir se Villiers tinha conseguido descobrir rastros ainda frescos da senhora Herbert, fosse através de Clark ou de outras fontes, e assim o questionou logo depois de sentar-se. Não, disse Villiers.
Escrevi para Clark, mas ele permanece irredutível, e então tentei outros canais, embora sem nenhum resultado. Não consigo descobrir o que aconteceu com ele em Valbian depois que abandonou a Paul Street, embora eu acredite que deva ter viajado para o estrangeiro. Mas, para dizer a verdade, Austin, não dispensei muita atenção a esse assunto durante as últimas semanas. Eu era muito próximo do pobre Rhys, e essa morte terrível foi um choque tremendo para mim, um choque tremendo. Acredito, respondeu Austin em tom grave. Você sabe que Argentine era meu amigo. Se não estou enganado, falamos a respeito dele naquele dia em que você foi aos meus aposentos. Sim. Em relação àquela casa na Ashley Street, a casa da senhora Beaumont. Você tinha dito qualquer coisa a respeito de um jantar oferecido na casa ao qual Argentine havia comparecido. De fato. Sem dúvida você sabe que foi lá que Argentine jantou na noite anterior ao suicídio. Não, eu não ouvi nada a esse respeito. Ah, mas é verdade. O nome foi suprimido nos jornais a fim de poupar a senhora Beaumont. Argentine era um dos favoritos dela, e dizem que após o ocorrido a anfitriã passou um tempo em péssimas condições. Uma expressão curiosa despontou no rosto de Villiers. Parecia indeciso quanto a falar ou não. Austin retomou a palavra. Jamais tive um sentimento de horror tão profundo quanto aquele que senti ao ler o relato da morte de Argentine. Não entendi na época, e hoje continuo sem entender. Eu o conhecia bem, e parece estar além da minha compreensão o motivo para que ele ou qualquer outro dos envolvidos tenha decidido a sangue frio morrer de forma tão atroz. Você sabe como os homens gostam de especular sobre o caráter dos outros em Londres, e pode ter certeza de que qualquer escândalo abafado e qualquer podridão escondida já teriam visto a luz do dia em um caso como esse. Mas nada do tipo aconteceu. Quanto à hipótese de um surto, parece uma tese conveniente para os jurados do inquérito, mas todo mundo sabe que não passa de um dislate. Surtos de suicídio não são como epidemias de varíola. Austin sucumbiu a um silêncio lúgubre. Villiers também permaneceu em silêncio, observando o amigo. A expressão de incerteza ainda pairava sobre o rosto dele. Parecia estar colocando os pensamentos na balança, e as considerações que tecia naquele instante levaram-no a permanecer em silêncio. Austin tentou afastar as recordações de tragédias desesperançosas e paradoxais como o labireto de Dédalo, e começou a falar em um tom de voz indiferente sobre os incidentes e aventuras mais agradáveis da estação. Aquela senhora Beaumont, disse, a respeito de quem estávamos falando, é um enorme sucesso. Está causando sensação em Londres. Conheci-a outra noite na casa de Fulham. De fato é uma mulher extraordinária. Você conheceu a senhora Beaumont? Conheci. Estava acompanhada por um numeroso séquito. Acho que se poderia descrevê-la como belíssima, mas alguma coisa naquele rosto me desagrada. As feições são lindas, mas a expressão é estranha. Passei o tempo inteiro olhando para ela, e depois, já a caminho de casa, tive o curioso sentimento de que aquela expressão precisa me era familiar por um motivo ou outro. Você deve tê-la visto no Rotten Row. Não, tenho certeza de que eu nunca havia posto os olhos naquela mulher. Esse detalhe faz com que tudo pareça ainda mais enigmático. E se a memória não me falha, tampouco vi outra mulher como ela. Tive antes a impressão de uma lembrança tenue e distante, vaga mas persistente. A única sensação a que eu poderia compará-la é aquela impressão singular que às vezes surge em um sonho, quando cidades fantásticas, países maravilhosos e personagens espectrais parecem familiares e prosaicos. Villiers acenou a cabeça e correu os olhos pelo cômodo, talvez em busca de um objeto que pudesse dar seguimento à conversa. Deteve-se em um velho baú, mais ou menos similar àquele em que o estranho legado do artista se ocultava sob o escudo gótico da fechadura. Você escreveu para o doutor pedindo notícias a respeito de Meyrick? Ele perguntou. Escrevi. Solicitei que me fornecesse todos os detalhes possíveis sobre a doença e a morte do coitado. Mas não espero receber uma resposta em menos de 3 ou 4 semanas. Achei que eu podia aproveitar a oportunidade e perguntar se Meyrick conhecia uma inglesa de sobrenome Herbert, e, em caso afirmativo, se o doutor poderia me fornecer quaisquer informações a respeito dela. Mas também é possível que Meyrick a tenha conhecido em Nova York, no México ou em São Francisco.
Não tenho ideia quanto à distância ou ao rumo das viagens que empreendeu. Claro. E também é mais que possível que a mulher tenha usado mais de um nome. Exato. Lamento não ter pedido para que você me emprestasse o retrato que está em sua posse. Assim eu poderia tê-lo incluído na minha carta para o Dr. Mateus. De fato. Infelizmente a ideia não me ocorreu. Mas podemos mandá-lo agora. Ouça. O que os garotos estão gritando? Enquanto os dois homens conversavam, o barulho confuso de gritos aos poucos tornou-se mais alto. Começou no leste e aumentou em direção a Piccadilly, chegando cada vez mais próximo, uma verdadeira torrente de som. Invadiu ruas em geral tranquilas, e fez de cada janela a moldura para um rosto curioso ou apreensivo. Os gritos e as vozes ecoaram pela rua pacata onde Villiers morava, cada vez mais distintos à medida que avançavam, e, enquanto Villiers falava, uma resposta veio da calçada. Horrores do West End. Mais um terrível suicídio. Cobertura completa. Austin desceu a escada correndo e comprou um jornal e leu o parágrafo em voz alta para Villiers, enquanto o alarido na rua aumentava e diminuía. A janela estava aberta e o ar parecia estar repleto de barulho e terror. Mais um cavalheiro foi vitimado pela terrível epidemia de suicídios que vem assolando o West End durante o último mês. O Sr. Sidney Crassall, de Stoke-Ose, Fulham, e King Pomeroy, Devon, foi encontrado, após longas buscas, enforcado no galho de uma árvore no jardim da própria casa a 1h de hoje. Na noite passada o falecido havia jantado no Carlton Club e parecia apresentar a saúde e a disposição habituais. O Sr. Crassall saiu do clube por volta das 10 horas e foi visto caminhando tranquilamente pela St. James's Street pouco depois. Não há informações disponíveis sobre qualquer movimentação posterior. Após a descoberta do corpo, o auxílio médico foi chamado, mas evidentemente a vida estava havia muito extinta. Até onde se pode apurar, o Sr. Crassall não padecia de qualquer transtorno ou ansiedade. Esse doloroso suicídio, cabe lembrar, é o quinto desse tipo no último mês. As autoridades da Scotland Yard foram incapazes de oferecer uma explicação para esses terríveis incidentes. Austin largou o jornal em um horror mudo. Pretendo abandonar Londres amanhã, ele disse. É uma cidade de pesadelos. Que horror, Villiers. O Sr. Villiers estava sentado próximo à janela, olhando em silêncio para a rua. Tinha escutado atentamente a notícia, e já não tinha mais qualquer resquício de indecisão no semblante. Austin, espere um pouco, ele respondeu. Estou decidido a contar um incidente ocorrido na noite passada. Se não me engano, o jornal afirma que Crassall foi visto com vida pela última vez na St. James's Street, pouco após as 10 horas. Acredito que sim. Posso conferir. Sim, você tem razão. Imaginei. Bem, eu estou em posição de contrariar essa afirmação. Crassall foi visto após esse horário. Consideravelmente mais tarde, aliás. Como você sabe? Porque eu mesmo vi Crassall por volta das 2 horas da manhã de hoje. Você viu Crassall? Você, Villiers? Sim, e o vi distintamente. Na verdade, a distância que nos separava era de poucos metros. Seus. E onde foi que você o viu? Não muito longe daqui. Eu o vi na Ashley Street. Estava saindo de uma casa. E você prestou atenção a que casa seria essa? Prestei. Era a casa da senhora Beaumont. Villiers. Pense no que você está dizendo. Deve haver um engano. Como Crassall poderia estar na casa da senhora Beaumont às 2 da manhã de hoje? Com certeza você devia estar sonhando, Villiers. Você sempre foi um tanto propenso a esses devaneios. Não. Eu estava suficientemente desperto. E mesmo que estivesse sonhando, como você diz, o que eu vi bastaria para ter me acordado no mesmo instante. O que você viu? O que foi que você viu? Por acaso Crassall parecia ter um comportamento estranho. Não posso acreditar. É impossível. Bem, se você quiser eu posso contar o que vi, ou, se você prefere que eu fale assim, o que acredito ter visto, e então você pode julgar por si próprio. Muito bem, Villiers. O barulho e o clamor da rua haviam desaparecido, embora de vez em quando o som de um grito ainda viesse de longe,
e então o silêncio monótono e pesado deu a impressão de ser a calma surgida após um terremoto ou uma tempestade. Villiers tirou os olhos da janela e começou a falar. Na noite passada eu estava em uma casa próxima ao Regency Park, e quando saí um capricho levou-me a voltar a pé em vez de tomar um coche. A noite estava agradável, e em poucos minutos eu tinha as ruas praticamente só para mim. É uma sensação curiosa, Austin, estar sozinho à noite em Londres, com os lampiões a gás estendendo-se em perspectiva, e aquele silêncio mortal, talvez acompanhado pelo rumor de um coche no pavimento e pelas faíscas que lampejam sob os cascos do cavalo. Eu caminhava depressa, pois já estava um pouco farto de estar no frio à noite, e quando os relógios marcaram 2 horas entrei na Ashley Street, que, como você sabe, fica no trajeto que leva à minha casa. Eu nunca tinha visto o lugar tão quieto, e lá os lampiões eram menos numerosos. No todo, aquele cenário parecia escuro e sombrio como uma floresta no inverno. Eu devia estar na metade da Ashley Street quando ouvi o suave fechar de uma porta, e naturalmente levantei o rosto para ver quem estaria na rua, como eu, a uma hora daquelas. Por acaso havia um lampião próximo a essa casa, e avistei um homem de pé em frente à porta. O homem havia acabado de fechá-la e tinha o rosto voltado na minha direção, e eu prontamente reconheci as feições de Crassal. Nunca o conheci o suficiente para entabular uma conversa, mas o vi em diversas ocasiões e tenho absoluta certeza de que não se trata de um engano. Olhei por um instante para o rosto dele, e então vou confessar a verdade, comecei a correr o mais depressa que eu podia, e não parei antes de chegar à porta da minha casa. Por quê? Por quê? Porque o meu sangue enregelou-se quando vi o rosto daquele homem. Eu jamais poderia conceber que uma amálgama de paixões infernais como aquele fosse capaz de esconder-se em um olhar humano. Quase desfaleci enquanto o observava. Eu soube que havia fitado os olhos de uma alma perdida, Austin. A forma exterior do homem persistia, mas trazia por dentro o inferno. Uma luxúria repleta de fúria e um ódio que se assemelhava ao fogo, um abandono total da esperança e um horror que parecia gritar em meio à noite, embora os dentes estivessem cerrados. E a suprema negrura do desespero. Tenho certeza de que ele não me viu. Não via nada que eu ou você pudéssemos ver, mas espero que nunca vejamos o que ele via. Não sei quando ele morreu. Imagino que em 1 hora, talvez 2. Mas quando passei em frente à casa na Ashley Street e ouvi o fechar da porta, aquele homem já não pertencia mais a este mundo. Olhei nos olhos de um demônio. Houve um interlúdio silencioso no aposento quando Villiers terminou de falar. A luz se extinguia, e o tumulto de 1 hora atrás havia silenciado. Austin tinha inclinado a cabeça no final da história, cobrindo os olhos com a mão. O que isso pode significar? Indagou por fim. Quem pode saber, Austin, quem? É um assunto tenebroso, mas acredito que o melhor seria mantê-lo entre nós, pelo menos por enquanto. Vou tentar obter os esclarecimentos possíveis a respeito da casa usando canais de informação particulares, e se eu descobrir qualquer coisa torno a entrar em contato. Veja. O encontro no Sorro. 3 semanas depois Austin recebeu uma carta de Villiers pedindo que fosse visitá-lo naquela tarde ou na tarde seguinte. Decidiu-se pela ocasião mais próxima, e como de costume encontrou Villiers sentado junto à janela, aparentemente perdido em meditações enquanto contemplava o sonolento tráfego da rua. Ao lado dele havia uma mesa de bambu, um objeto fantástico, enriquecido por douraduras e pinturas de estranhas cenas, sobre o qual estava um maço de papéis organizados e separados com o mesmo cuidado que se observava em todas as coisas no escritório do Sr. Clark. E então, Villiers conseguiu fazer alguma descoberta nessas últimas 3 semanas? Acredito que sim. Tenho aqui 1 ou 2 memorandos que me pareceram um tanto singulares, e um depoimento ao qual eu gostaria de chamar-lhe a atenção. E esses documentos relacionam-se à Sra. Beaumont. Foi realmente Crassal que você encontrou naquela noite, parado em frente à porta da casa na Ashley Street. Quanto a esse assunto, minhas crenças permanecem inabaláveis, mas nem minhas sondagens nem os resultados que obtive mantêm relações particularmente estreitas com Crassal. Por outro lado, minhas investigações tiveram um resultado bastante inusitado. Descobri quem é a Sra. Beaumont. Quem é a Sra. Beaumont? O que você quer dizer? Quero dizer que eu e você a conhecemos melhor por um outro nome. E que nome é esse? Herbert. Herbert. Austin repetiu o nome, pasmo de surpresa. Exato.
A senhora Herbert da Postret, a Ellen Vaughan de aventuras pregressas ignoradas por mim. Você teve motivo para reconhecer a expressão no rosto dela. Quando voltar para casa, examine o rosto no livro de horrores de Mayvick e você há de compreender a razão desse reconhecimento. E você tem provas do que diz? Tenho, e a prova mais sólida possível. Eu vi a senhora Belmont, ou será que devemos chamá-la de senhora Herbert? Onde você a viu? Num lugar onde dificilmente você imaginaria encontrar uma dama que mora na Ashley Street, em Piccadilly. Eu a vi entrar em uma casa numa das mais sordidas e infames ruas do Sorro. De fato, eu havia marcado um encontro, embora com outra pessoa, e ela chegou precisamente na hora e no lugar marcado. Tudo soa um tanto admirável, mas não chega a me parecer incrível. Não se esqueça, Villiers, de que eu já vi essa mulher na aventura ordinária da sociedade londrina, conversando e rindo, e tomando café em uma sala de estar comum na companhia de outras pessoas comuns. Mas você sabe o que está dizendo. Sei. Pois não me deixei levar por suposições ou devaneios. Não foi com a intenção de encontrar Ellen Vaughan que procurei a senhora Belmont nas águas escuras da vida londrina, mas esse foi o resultado. Você deve ter andado por lugares estranhos, Villiers. Sim, andei por lugares muito estranhos. Como você sabe, teria sido inútil ir a Ashley Street e pedir à senhora Belmont que me oferecesse um esboço de sua vida prévia. Não. Pressupondo, como tive de pressupor, que o histórico dessa mulher não era dos mais limpos, quase não restaria dúvidas de que, nessas vivências anteriores, teria frequentado círculos um tanto menos refinados do que os atuais. Quando você vê lodo na superfície de um córrego, pode ter certeza de que veio do fundo. Assim, fui direto ao fundo. Sempre gostei de mergulhar na Keir Street por simples prazer, e descobri que meus conhecimentos acerca do lugar e dos frequentadores me foram bastante úteis. Talvez seja desnecessário mencionar que meus amigos jamais tinham ouvido o nome Belmont, e como eu tampouco havia posto os olhos nessa dama, e portanto seria incapaz de descrevê-la, precisei trabalhar de forma oblíqua. As pessoas por lá me conhecem. Tive ocasião de prestar-lhes serviços vez ou outra, e assim não ofereceram resistência a compartilhar as informações de que disponham. Todos sabiam que eu não tinha relações diretas ou indiretas com a Scotland Yard. Mesmo assim, tive que arremessar várias linhas antes de conseguir o que eu queria, e quando fisguei o peixe, sequer por um instante imaginei que fosse o meu peixe. Mas escutei tudo o que me era dito graças a um interesse nato por informações inúteis, e assim me vi às voltas com uma história deveras curiosa, embora, como eu já imaginava, não fosse a história que eu estava procurando. Eis o resumo. Há cerca de 5 ou 6 anos, uma mulher de nome Raymond apareceu de repente na vizinhança a qual me refiro. Essa mulher me foi descrita como jovem, não podendo ter mais do que 17 ou 18 anos à época, muito bonita e com ares de quem havia chegado do interior. Seria uma injustiça dizer que teve o que merecia ao se estabelecer naquela região ou travar conhecimento com as pessoas de lá, pois, segundo o que me foi dito, mesmo o pior covil de Londres seria bom demais para ela. Meu informante, que como você pode imaginar não é nenhum grande puritano, estremeceu e nauseou-se ao me contar as infamias inomináveis que imputavam a essa mulher. Depois de morar na região por um ano, talvez um pouco mais, ela desapareceu de forma tão repentina como havia chegado, e ninguém mais a viu até a época do caso da Postret. Foi quando ela reapareceu na região, primeiro a intervalos esparsos, depois com maior frequência, até que por fim instalou-se em definitivo, como antes, e por lá permaneceu durante 6 ou 8 meses. Seria inútil da minha parte oferecer detalhes acerca da vida que essa mulher levava. Se você quiser detalhes, consulte o legado de Mary. Aqueles desenhos não foram inspirados em fantasias. Depois a mulher tornou a desaparecer, e as pessoas da região não a viram mais até poucos meses atrás. Meu informante afirmou que ela tinha alugado uns quartos em uma casa que me foi indicada, e que tinha por costume visitar os aposentos 2 ou 3 vezes por semana, sempre às 10 horas da manhã. Cerca de uma semana atrás fui levado a crer que uma dessas visitas aconteceria em um dia predeterminado, e assim tomei as providências necessárias para estar a postos, na companhia do meu cicerone, às 15 para as 10, e a dama e a hora chegaram pontualmente ao mesmo tempo. Eu e meu amigo estávamos debaixo de uma arcada, um pouco afastados da rua,
mas ela nos viu e lançou-me um olhar que devo levar um bom tempo para esquecer. Esse olhar foi o suficiente para mim. Eu soube no mesmo instante que a Santa Raymond era a senhora Herbert. Quanto à senhora Beaumont, estava longe dos meus pensamentos. A mulher entrou na casa e permaneci de vigia até as 4 da tarde, quando saiu. E então a segui. Foi um trajeto longo, e precisei ter muita cautela para manter-me suficientemente afastado, sem no entanto perdê-la de vista. Fomos até Strand, depois ao Westminster, e depois subimos a Santo James Street, e seguimos ao longo de Piccadilly. Tive uma sensação esquisita quando a vi subir pela Ashley Street. A ideia de que a senhora Herbert podia ser a senhora Beaumont passou pela minha cabeça, mas aquilo pareceu demasiado improvável para ser verdade. Fiquei esperando em uma esquina, com os olhos fixos nela, tomando especial cuidado para notar em que casa havia de se deter. E foi na casa das cortinas vistosas, a casa das flores, a casa de onde Crassal havia saído na mesma noite em que se enforcou no jardim. Eu estava prestes a ir embora com a minha descoberta quando vi uma carruagem vazia dobrar a esquina e parar em frente à casa, e assim conclui que a senhora Herbert estava saindo para dar um passeio, no que eu estava correto. Tomei um coche e segui a carruagem até o parque. Lá, por um simples acaso, encontrei um conhecido, e ficamos conversando um pouco afastados da estrada, que estava às minhas costas. Não demorou nem 10 minutos para que o meu amigo tirasse o chapéu, quando olhei para trás e vi a dama que eu havia passado o dia inteiro seguindo. Quem é essa? Perguntei, e a resposta dele foi: é a senhora Beaumont. Mora na Ashley Street. Claro que depois disso não poderia restar mais nenhuma dúvida. Não sei se ela me viu, mas acredito que não. Fui para casa no mesmo instante. Após refletir sobre o assunto, cheguei à conclusão de que eu tinha um caso suficientemente bem fundamentado para sair em busca de Clark. Sair em busca de Clark por quê? Porque tenho certeza de que Clark tem conhecimento acerca de fatos a respeito dessa mulher, fatos que ignoro por completo. Bem, e então? O senhor Villiers se recostou na poltrona e lançou um olhar meditativo na direção de Austin por um instante antes de responder. Meu plano é fazer uma visita à senhora Beaumont na companhia de Clark. Você não estaria disposto a se aventurar naquela casa? Não, Villiers, você não pode fazer uma coisa dessas. Além do mais, pense bem. Que resultado poderia? Posso responder em seguida. Mas o que eu queria dizer era que minhas informações não acabam nesse ponto. Pelo contrário, foram completadas de forma realmente extraordinária. Olhe para este manuscrito. As páginas são numeradas, como você pode ver, e não pude resistir ao elegante capricho de amarrar tudo com uma fita vermelha. Tem um aspecto quase jurídico, não? Corra os olhos por este documento, Austin. É um relato acerca do tipo de entretenimento que a senhora Beaumont oferecia aos convidados mais sofisticados. O homem que o escreveu conseguiu escapar com vida, mas não acho que possa viver por muito tempo. Os médicos disseram que deve ter sofrido um choque severo no sistema nervoso. Austin pegou o manuscrito, mas não o leu. Ao abrir as elegantes páginas ao acaso, teve o olhar atraído por uma palavra e a frase que a seguia. E, sentindo o coração doente, com os lábios pálidos e o suor frio escorrendo das têmporas como se fosse água, atirou o papel no chão. Tire isso da minha frente, Villiers, e nunca mais toque no assunto. Você por acaso é feito de pedra. A agonia e o horror da própria morte, as angústias do homem que no frio do amanhecer se vê postado sobre o negro cadafalso, amarrado, e sente o dobre dos sinos retinir nos ouvidos enquanto espera a abertura repentina do alçapão, não são nada comparados a essa descoberta. Recusou-me a ler. Eu nunca mais conseguiria dormir. Muito bem. Posso imaginar o que você encontrou. De fato, é horrível o bastante. Mas a verdade é que não passa de uma antiga história, um antigo mistério que se desenrola em nossos dias, nas ruas sombrias de Londres, e não mais em vinhedos e olivais. Sabemos o que aconteceu com aqueles que tiveram a chance de estar frente a frente com o grande Deus Pan, e os homens sábios compreendem que todos os símbolos são símbolos de uma coisa, e não de nada. Foi, de fato, um engenhoso símbolo sob o qual os homens de épocas passadas velaram os conhecimentos que detinham a respeito das mais terríveis, mais secretas forças que residem no coração de todas as coisas.
forças perante as quais as almas dos homens ressecam, morrem e se enegrecem, como os corpos se enegrecem sob uma corrente elétrica. Essas forças não podem ser nomeadas, não podem ser ditas, não podem ser imaginadas a não ser sob um véu e um símbolo que para a maioria das pessoas mais parece um devaneio poético e quimérico, e para outras uma história tola. Mas, seja como for, eu e você tivemos um vislumbre do terror capaz de residir no refúgio secreto da vida, consubstanciado na carne humana. Daquilo que é informe e toma para si uma forma. Ah, Austin, como pode? Como pode ser que a própria luz do sol não se enegreça perante essa coisa, que a terra firme não se derreta e comece a borbulhar sob esse fardo? Villiers andava de um lado para o outro no aposento, e as gotas de suor brotavam-lhe da testa. Austin permaneceu sentado por um tempo, mas Villiers notou quando o amigo fez um gesto sobre o peito. Villiers, eu torno a perguntar, você não está realmente disposto a entrar naquela casa? Você jamais sairia vivo. Muito pelo contrário, Austin. Vou sair vivo na companhia de Clark. Como assim? Você não pode, não teria coragem. Espere um pouco. O dia estava muito fresco e agradável hoje pela manhã. Havia uma brisa soprando, mesmo nessa rua sem graça, e resolvi sair para dar uma caminhada. Piccadilly descortinou à minha frente um panorama claro e reluzente, e o sol refletia-se nas carruagens e nas folhas trêmulas do parque. Era uma manhã gloriosa, e homens e mulheres olhavam para o céu e sorriam enquanto caminhavam, movidos por negócios ou lazer, e o vento soprava com a mesma alegria que sopra nos prados e em meio aos tosos perfumados. Mas por um motivo ou outro, afastei-me da multidão e do entusiasmo e me vi caminhando tranquilamente ao longo de uma rua quieta e sem graça, onde não parecia haver ar nem sol, e onde os poucos transeuntes paravam no meio do caminho e detinham-se indecisos nas esquinas e arcadas. Segui caminhando, mal sabendo para onde eu ia ou o que fazia naquele lugar, mas sentindo-me impelido, como às vezes nos sentimos, a explorar mais fundo, com a vaga ideia de atingir um objetivo ignorado. Assim eu galgava a rua, observando o pequeno movimento na leiteria e admirando a incongruente miscelânea de cachimbos baratos, tabaco preto, doces, jornais e livros de canções jocosas que se esbarravam nos estreitos limites de uma vitrine. Acredito ter sido o calafrio que de repente atravessou o meu corpo o primeiro sinal de que eu havia encontrado o que procurava. Tirei os olhos do calçamento e detive-me em frente a uma loja poeirenta, cujo letreiro havia desbotado, onde os tijolos vermelhos de 2 séculos atrás se haviam enegrecido com a fuligem. Onde as vitrines acumulavam a neblina e a sujeira de invernos inumeráveis. Viu o que eu buscava. Mas acredito terem se passado 5 minutos antes que eu pudesse me recompor o suficiente para entrar e fazer meu pedido com a voz tranquila e o semblante calmo. Deve ter havido um tremor em minha voz, pois o velho que saiu dos fundos da loja e começou a remexer lentamente nas mercadorias lançou-me um olhar esquisito enquanto amarrava o pacote. Paguei o valor pedido e fiquei escorado no balcão, com uma estranha relutância em pegar a mercadoria e seguir meu caminho. Perguntei como iam os negócios e fui informado de que o comércio ia mal e que os lucros haviam diminuído um bocado. A rua já não era mais a mesma desde que o trânsito sofrera um desvio, o que no entanto tinha acontecido 40 anos atrás, pouco antes que o meu pai morresse, disse o homem. Por fim saí e comecei a caminhar com passos céleres. A rua era deveras lúgubre, e alegrei-me ao voltar para a multidão e o barulho. Você gostaria de ver minha compra? Austin não respondeu, mas acenou discretamente a cabeça. Ainda estava pálido e tinha um aspecto doente. Villiers abriu uma gaveta na mesa de bambu e mostrou a Austin um longo rolo de corda firme e nova. Numa das pontas havia um nó de forca. Corda de cânhamo da melhor qualidade, disse Villiers, exatamente como aquela usada no velho ofício, segundo me disse o velho. Não existe sequer uma fibra de juta de uma ponta a outra. Austin rangeu os dentes e olhou para Villiers, cada vez mais pálido enquanto o encarava. Você não seria capaz, murmurou por fim. Você não mancharia suas mãos de sangue. Meu Deus! Ele exclamou com veemência súbita. Villiers, você não pode estar querendo dizer que pretende tornar-se um algoz. Não. Pretendo oferecer uma escolha, e então deixar Ellen Vaughan trancada em um quarto, sozinha com essa corda por 15 minutos. Se quando entrarmos não estiver feito, hei de chamar o policial mais próximo. Isso é tudo. Preciso ir embora. Não posso mais ficar aqui.
não aguento. Boa noite. Boa noite, Austin. A porta fechou-se, mas no momento seguinte tornou a se abrir, e Austin surgiu mais uma vez, pálido e enfermiço, junto à entrada.